Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Eu sou Norian Segato. Quem acompanha nosso programa deve ter percebido que mudamos um pouco a abertura, essa vinhetinha de abertura. Então, deixa aqui embaixo seus comentários sobre o que você achou. Se não é inscrito ainda, está esperando o quê, meu amigo? Clica aí, né, dá essa força pra gente. Pode Sim, não é um canal monetizado, nós não ganhamos din-din com o seu clique, seus likes, sua inscrição. Apoiar o canal é uma atitude política. Como também política é a luta antimanicomial, nosso tema de hoje. Para falar sobre isso, nosso convidado é o psicólogo Moacir Bertolino Neto, um dos coordenadores da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo. Nessa conversa ele conta como está a mobilização do dia 18 de maio, quando ocorre um ato na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Em outros estados também vai acontecer um movimento pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Então, se gostar desse episódio, deixe seu joinha, comente, compartilhe. Já sabe que isso é muito importante para a gente. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos à nossa conversa. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Hoje vamos conversar com o Moacir Bertolino Neto, que é psicólogo, doutor em saúde pública pela USP, Universidade de São Paulo, e um dos coordenadores da Frente Antimanicomial de São Paulo. Moacir, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, Norian. É muito bom sempre estar aqui com vocês do sindicato e estamos aqui para dialogar e conversar. Para a gente começar, explica aqui para a gente o que é a Frente, como ela surgiu, qual é a atuação dela. A Frente Estadual Antimanicomial, ela surge na década de 2010, né, no início da década de 2010, quando, no contexto da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, quando o governo de estado, na época, o governador era o Serra, se recusa a fazer a Conferência Estadual de Saúde Mental como etapa da Conferência Nacional. Os movimentos e entidades da luta antimanicomial e parceiros da luta antimanicomial se unem e criam um movimento que é o movimento pró 4ª Conferência de Saúde Mental. Nesse contexto, apesar da manutenção da recusa de realização da Conferência Estadual pelo Governo do Estado, organizamos o que chamamos de Plenária Estadual de Saúde Mental, o que o Conselho Nacional de Saúde, na época, considerou como a etapa estadual da conferência, onde eu tive a honra de ser o relator geral da conferência estadual. Após isso, viu-se a necessidade de uma união entre os movimentos, entidades e coletivos da luta antimanicomial dentro do Estado de São Paulo, o que sempre foi muito fragmentado com os movimentos nacionais, tanto o MNLA quanto o RENILA, com alguns núcleos, só que pelo Estado de São Paulo, existindo diversas associações e coletivos independentes. A Frente Estadual Antimanicomial, ela surge a partir desse momento, não como um movimento propriamente dito, mas como um coletivo de entidades, movimentos e coletivos. É um espaço de pactuação, é um espaço de estar com. Então, a Frente é um espaço de união e trabalho conjunto. É lógico que, ao longo do tempo, temos mais facilidades, menos facilidades, mas é um espaço de conduzirmos pautas em comuns e de concordância para o avanço da luta antimanicomial no Estado de São Paulo. E agora nós estamos aqui no dia 20 de abril, eu sempre gosto de contextualizar a data para quando as pessoas forem ouvir e ver mais para frente saberem. A Frente Antimanicomial e outras entidades estão organizando o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Por que esse dia foi escolhido para isso e o que está sendo proposto para esse ano aqui em São Paulo? Olha, esse dia foi escolhido
lá nos idos do primeiro Congresso de Trabalhadoras e Trabalhadores de Saúde Mental, em 1987, que inaugura o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Ano a ano, nós relembramos desse dia e da Carta de Bauru, né, que é o primeiro documento oficial do movimento da luta antimanicomial. Antes existia toda a luta pela reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, mas de uma maneira menos organizada. E em 1987 é fundado esse dia e a luta antimanicomial de uma maneira mais oficial e mais orgânica. O 18 de maio deste ano vai ocorrer a nossa marcha e o nosso evento no dia 18 de maio mesmo, que é uma segunda-feira, iniciando às 10 horas, lá no Trianon MASP, fazendo o trajeto mais tradicional da Frente Estadual Antimanicomial, que é ir até a Secretaria de Estado da Saúde, ali na Doutora Arnéas, lá próximo da Estação Clínicas. Nós estamos organizando isso de maneira coletiva desde novembro de 2025, com as reuniões ampliadas a partir de janeiro de 2026. Estamos fazendo 2 reuniões gerais por mês, mais as reuniões das comissões, que são intercaladas, né? Então, uma semana, sábado, tem a reunião do geral, e na outra semana a reunião das comissões. São 5 comissões, né? Criamos uma grande comunidade, né, no WhatsApp, onde as pessoas que estão lá dentro podem transitar entre as comissões e fazer parte das atividades que desejarem. Estamos com mais de 270 pessoas ativas no WhatsApp. E, lógico, atrás dos recursos para essa organização. Neste ano, estamos comemorando os 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica, da luta antimanicomial, que é a Lei 10.216, de 2001, e também, ao mesmo tempo que não é só comemorações, né, nós também estamos lutando em defesa da democracia, da luta antimanicomial e contra o racismo, o fascismo, pelo antiproibicionismo também, que tanto gera essa guerra às drogas e muitas vítimas, não só na mortes, mas também sendo trancafiadas com a justificativa de um tratamento nesses novos manicômios, que são as comunidades terapêuticas, e também nos velhos manicômios, como os manicômios judiciais, que ainda estão abertos, apesar da resolução do Conselho Nacional de Justiça. O lema desse ano é defesa democracia, da luta antiproibicionista e antifascista. O que a luta antimanicomial tem a ver com essa luta antifascista, a luta por democracia? A luta antimanicomial, ela já há muito, né, ela luta pelo processo democrático. Sem democracia não existe SUS, não existe liberdades, né, não existe o diferente. A ditadura, o fascismo, é justamente uma organização em que prima pelo o normal, que eles dizem que é normal. E o fascismo, ele prega uma superioridade racial, e que a luta antimanicomial é totalmente contrária, né? E na história, tanto o fascismo quanto o nazismo perseguiu pessoas com deficiência e problemas de saúde mental, né? O nazismo e o fascismo são regimes autoritários e racistas e ditatoriais que visam massacrar o diferente e subjugar o diferente e colocá-los a seu serviço. A Frente Estadual Antimanicomial luta contra isso com todas as suas forças, e sempre apontando que o cuidado deve ser em liberdade, e a liberdade deve ser para todas, todos e todes, inclusive nós, os considerados desrazoáveis, né? Se fosse proibir todos nós, ia ser igual o Simão Bacamarte no Alienista, né?
Ia colocar todo mundo nos manicômios. É o que intencionam. Esse diálogo com a sociedade, Moacir, que eu sempre tento destacar aqui com as pessoas que eu entrevisto, que eu acho que é uma questão importante, porque assim, existe na sociedade um espírito punitivista muito grande. Está achando assim, o louco, vamos colocar louco entre aspas, tá, para a gente entender de quem nós estamos falando, é aquela pessoa perigosa, aquela pessoa que vai te atacar na rua, né? Aquela pessoa que não pode conviver com a família. Algumas famílias não desejam, ou às vezes não têm condições financeiras, até mesmo emocionais, para cuidar de uma pessoa. Então, nesse sentido, como é que a gente dialoga com a sociedade, para explicar o que é um cuidado em liberdade, e qual que é a importância dessa rede de proteção, os RAPs, o CAPs, né, para promover esse cuidado em liberdade? Última pergunta. Ao longo do tempo, a gente tem trabalhado com a desmistificação dessa periculosidade da pessoa usuária de serviço de saúde mental, né? E, em parte, a sociedade tem percebido isso, até porque ela tem percebido que as pessoas que fazem barbaridades, como, por exemplo, o Trump está fazendo agora, que ameaçou acabar com uma civilização inteira, não é coisa de usuário de serviço de saúde mental, mas é sim coisa de pessoas ditas normais e que detêm muito poder, né? E também há um trabalho de desmistificação, às vezes, por exemplo, de agressões e de misoginia, que antes eram associadas a pessoa é louca, é desequilibrada. Não, é a pessoa normal, é a sociedade que está fazendo isso. Ou, por exemplo, o nosso ex-presidente que estimulou violências ao longo do seu mandato. Então, não é algo do sofrimento psíquico, mas sim algo da sociedade. E a própria sociedade, em parte, lógico, não todos, têm percebido isso. E também a sociedade tem se apropriado do conceito de CAPS, né? E tem surgido o CAPS nas mídias e o seu cuidado, né? Coisa que ainda não acontece, que é o que nós desejamos, de aparecer que não é um serviço único, mas sim uma rede de atenção psicossocial, a RAPS, como você disse. A RAPS e o CAPS faz parte disso, ela tem ferramentas de cuidado para com a pessoa, mas ela também tem uma função que não é só o cuidado. A RAPS, o CAPS e a Estratégia de Saúde da Família, principalmente, tem entre suas funções a mudança e a transformação da sociedade. Então, não é apenas cuidar da pessoa que está em sofrimento, mas também transformar aquilo que a faz sofrer. Então, nós temos muitas pessoas que chegam ao serviço de saúde, na verdade, a maior parte, que não estão lá porque têm um transtorno ou que estão doentes, mas são vítimas e estão vulneráveis por conta de preconceitos, de racismos, de violência, de misoginia, de maus tratos, ou por conta, por exemplo, dessa escala 6x1, que é de deixar qualquer um exausto e qualquer um esfolado, né? Ou porque não tem dinheiro para comprar comida para a família, para os filhos ou para si mesmo. Então, são condições de sobrevivência mínima que nós estamos falando, que deixam qualquer um vulnerável. E que o serviço de saúde também tem, em parte, funções, não vai pagar um salário para as pessoas, mas pode trabalhar com outros pontos, como, por exemplo, a transformação de uma sociedade misógina em uma sociedade que não seja patriarcal, né? É um trabalho de formiguinha, mas também é um trabalho da saúde, e a saúde também é um ponto que muitos lutam atualmente
pelo fim do SUS, nós lutamos pela continuidade. O SUS é uma grande política de distribuição de renda. Você veja, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, onde a falência de famílias inteiras são causadas por dívidas na área da saúde. Pois é, nos Estados Unidos, você ficar doente, você deixa a sua casa num hospital, porque não existe nada, nenhum tipo de proteção social. Aqui em São Paulo, no estado particularmente, né? Como é que está o financiamento dessas redes? Nossa, aqui no estado é um absurdo, Noriano. Aqui está muito difícil. A Frente Estadual Antimanicomial, no contexto do 18 de maio do ano passado, que a gente fez um Ocupe a Lespe, a gente entregou e protocolou junto à bancada do PT, que fez o protocolo como estava pactuado, depois de bastante diálogo. Na Lespe, fez o protocolo de 2 projetos de lei. Um que é para obrigar o governo do estado a financiar a rede de atenção psicossocial como um todo, que o governo do estado não financia a rede de atenção psicossocial, e isso ele só financia durante 6 meses o serviço residencial terapêutico com R$20 mil por mês por residência terapêutica, 6 meses ou no máximo até o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, ou 6 meses, o que vier antes, né? E também dá R$20 mil para implementação. Agora, ao mesmo tempo, eles dão 95% do dinheiro que é das políticas de drogas para as comunidades terapêuticas, ou seja, investem em instituições asilares, instituições que muitas estão denunciadas por violações de direitos humanos, que existem documentos e mais documentos, matérias e mais matérias sobre o malefício disso. E instituições que não são públicas, né? Então, dá dinheiro público para instituições privadas. Além disso, o governo do estado vem investindo em retomar os leitos em hospitais psiquiátricos. Aumentou dentro do estado de São Paulo os leitos em hospitais psiquiátricos públicos e credenciados juntos ao governo do estado. E, por coincidência, um deputado estadual da base do governo está com um projeto de inclusão do governo Tarcísio, vamos explicar aqui. Né? Do governo Tarcísio, da base do governo Tarcísio, da base do bolsonarismo, investindo na lei orçamentária para criação de novos hospitais psiquiátricos, né? Então, esse desgoverno Tarcísio, ele está investindo na volta do modelo manicomial dentro do estado de São Paulo. Então, nós temos esses 2 projetos de lei formulados pela Frente Estadual Antimanicomial, protocolados e propostos pela bancada do PT dentro da Assembleia Legislativa, um falando da obrigatoriedade do financiamento da RAPS antimanicomial pelo governo do estado, e o outro da proibição do financiamento pelo governo do estado dos manicômios ou dos serviços asilares em saúde mental. Esse governo Tarcísio não tem chance da gente avançar com ele com negociações, porque o desejo dele é trancafiar todo mundo e cobrar pedágio, né? Então, não estaremos... E vender tudo, né? Estamos trabalhando na base de proposição de leis mesmo. Inclusive porque já está comprovado uma parte significativa dessas comunidades terapêuticas são geridas por igrejas evangélicas, que têm influência forte na política, que traz voto, então há uma conivência também, não só ideológica, mas eleitoral, né, eleitoreira, para se financiar. Mas o governo federal, cara, como é que ele fica nessa história? A gente sabe que o governo, ele extinguiu aquele edital 8 de 2023, que credenciava entidades essas ditas comunidades terapêuticas. Então,
foi um edital que credenciou 500 e tantas entidades, 587, segundo os números que divulgaram aí, que o Ministério do Desenvolvimento Social divulgou, mas continua com um recurso, a meu ver, assim, bastante expressivo. O orçamento agora de 2026 destina, pelo menos no papel, 160 milhões para as comunidades terapêuticas. Isso, como a gente sabe, fora emendas parlamentares que vêm ao longo do ano, que se enfiam por aí, etc. Como é que a gente pode, no âmbito federal também, combater isso? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Primeiro, contextualizar, além das denominações evangélicas, as comunidades terapêuticas existem em diversas denominações, né? A maior parte, todas suas religiosas, um dos pontos é a obrigatoriedade, que é violação de direitos humanos do ingresso em atividades religiosas. Então, temos de todas, né? Infelizmente, mas a maior parte, sim, evangélicas. No governo federal, nós, infelizmente, tivemos um revés agora, que nós solicitamos e pressionamos para que seja retirada as comunidades terapêuticas da rede de atenção psicossocial, mesmo porque não faz sentido, é um serviço privado no meio de um monte de serviço público e que é um serviço asilar numa rede que se propõe a ser substitutiva à rede de atenção psicossocial. Eu queria deixar bem elucidado aqui um ponto, Norian, que é importante destacar, que, por exemplo, eu apoio completamente o governo atual. Contudo, é de um equívoco de todo o tamanho que eles estão fazendo nessa política. É bem melhor um governo democrático do que qualquer governo democrático, do que qualquer autocracia, o que aconteceu antes, esse nazifascismo que aconteceu anteriormente, e que morreram 700 mil pessoas numa pandemia que poderia ter morrido muito menos gente. O governo, eu penso que está sendo iludido, vou ser bem sincero, por parcelas da sociedade, da direita, que faz essa frente ampla para combater o fascismo, que eu acho que é muito importante, mas está sendo iludido com uma ideia de que, em algum momento, as comunidades terapêuticas vão deixar de ser o que elas são, e de que um dia eles vão apoiar um governo de esquerda ou um governo democrático. O governo do estado de São Paulo está despejando mais de 350 milhões para as comunidades terapêuticas. E o que possibilita isso, em parte, é o governo federal manter as comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial. Então, é possível investir tanto dinheiro da saúde, tanto da assistência social. Então, nós precisamos, é lógico que o governo fez coisas imprescindíveis para a manutenção da rede de atenção psicossocial. Por exemplo, foi aquele revogaço que fez a revogação daquelas absurdos que tinham sido feitos na época do governo Bolsonaro, nas áreas de saúde mental, nas portarias, e reimplantou as normativas da rede de atenção psicossocial, mas faltou tirar as comunidades terapêuticas da rede de atenção psicossocial, e o que vem drenando recursos estaduais e municipais, que aqueles que defendem o manicômio estão se valendo disso para financiar as comunidades terapêuticas nos seus estados, seus municípios. Então, dinheiro que poderia estar indo para a rede de atenção psicossocial está indo para comunidades terapêuticas. Se eu não me engano, o governo do estado, são mais de 350 milhões que foram destinados para as comunidades terapêuticas, né, que é isso só da política de drogas. E tem, inclusive, ainda uma divergência, uma confusão em âmbito federal, né, das atribuições. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, você tem o TEPAD,
que é o Departamento de Entidades de Acolhimento para Atuantes de Álcool e Droga, que é das comunidades terapêuticas. E no âmbito do Ministério da Saúde tem o DESMAD, que é o Departamento Nacional de Saúde Mental, Álcool e Drogas. E tem um atrito ali entre eles. Falta uma nova centralidade para discutir isso? Penso que sim. Eu penso que o cuidado para pessoas usuárias de álcool e outras drogas deve ser uma política transversal, mas com a transversalidade da luta antimanicomial, do cuidado intersetorial, né, e do cuidado em liberdade. O que acontece também é uma falta de posicionamento da DESMAD, né, que a DESMAD não retirou até agora as comunidades terapêuticas da rede de atenção psicossocial, que é necessário. Então, isso fica faltando. Agora, da política do Ministério do Desenvolvimento Social, ficou bem evidente que eles querem financiar as comunidades terapêuticas, né? Só que o próprio Conselho Nacional de Assistência Social apontou que elas não são serviços da assistência social. Então, elas estão num limbo, né? E o que fica difícil até de fiscalizar, mas o que a Frente Estadual Antimanicomial defende é que todas elas devem ser fechadas, que manicômio não deve existir, né? Então, há sim uma necessidade de centralizar essa política e centralizar no cuidado em liberdade para que não seja usado para perseguir nossas cidadãs e cidadãos. De fato, eu acho que assim, falta um pouco de ousadia a esse governo federal, mas é incomparavelmente mais avançado que o cenário que nós tínhamos no período anterior, como você citou, e também muito mais avançado do ponto de vista democrático, do ponto de vista da justiça social, do que o governo bolsonarista de São Paulo, atual. Sim, de longe. E assim, isso não quer dizer que os movimentos e entidades não possam continuar lutando, né? Tipo, a gente reconhece os avanços, reconhece que sem um governo democrático como o que está agora, não é possível nem lutar, mas sempre tem aqueles que acham que os movimentos, nesses momentos, têm que ficar calados, né? Não, senão vai piorar. Gente, nós temos que ir para a rua, lutar pelos nossos direitos. E por avanço, não é só nos defendermos. As entidades, movimentos e coletivos de direita e ultradireita estão pressionando de todas as formas para retiradas dos nossos direitos, sejam eles da luta antimanicomial, trabalhistas, das mulheres, e eles estão sem vergonha nenhuma de fazer isso. Por que nós temos que ter vergonha de lutar pelos nossos direitos humanos? Nós temos que avançar. Então, reivindicaremos mesmo os nossos direitos. E quem quer nos calar, a gente vai passar por cima. Porque não é possível que, em pleno 2026, a gente não entenda que a luta é de todas e todos, né? E temos que avançar. Não nos calaremos, e sim, nós vamos lutar contra esse nazifascismo que quer retomar o poder. A gente terminando, Moacir, eu já acompanhei alguns 18 de maio, assim, na Paulista, e é uma festa, né? É muito alegre, tem concurso de poesias, tem as pessoas falando, tanto os usuários como familiares, com as pessoas que passam por ali. É para quem quiser chegar, entrar, como é que é? Para quem quiser chegar, chega junto. Pode levar instrumento musical, pode levar cartaz, pode ir sem nada, a gente vai ter oficina de cartazes, a gente vai ter faixa lá, mas pode levar a sua, com seus dizeres, o microfone é aberto, então todo mundo pode ir lá acessar, vai ter geralmente... são as usuárias e usuários e o pessoal da ONG São Consciência, que organiza a Copa da Inclusão todos os anos, que comanda lá o microfone, mas todo mundo tem direito e acesso ao microfone. Geralmente,
quando está parado, tem um ponto de microfone, depois da marcha fica com duas pipoqueiras ou 2 carros de som para quem quiser ir se manifestar, tanto falar, mandar seu recado, ou cantar, recitar poema, fazer ler cartas, se manifestar, né? É uma festa, mas também é muito militante, né? É um espaço de afirmação da liberdade e da diferença. 18 de maio, uma segunda-feira, a partir de 10 horas, no MASP, na Avenida Paulista. Quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui embaixo, aqui em cima, sei lá, em algum lugar aqui, no Instagram da FEASP, vai acompanhando as atividades. Quem quiser se juntar, o convite está feito. Pode sim, diálogos da psicologia com a sociedade, projeto Sindicato das Psicólogas, dos psicólogos e de todos que lutam por uma sociedade sem manicômios. Muito obrigado, Moacir. Obrigado eu, um grande abraço. Pode sim, diálogos da psicologia com a sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca trazer para você temas do contemporâneo ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas, sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. E gostou desse episódio? Então se inscreve no nosso canal, estamos no YouTube e no Spotify, nos acompanhe pelas redes sociais. Isso nos ajuda a levar cada vez mais conteúdos de qualidade, debates, reflexões e provocações. Então é isso, espero você em nossa próxima conversa. Estamos juntos!